Muito obrigada a todos vocês que têm elogiado minhas maquiagens. Tô assistindo tutoriais de maquiagem aqui no YouTube, entendeu? E tô me arriscando aí nesta área. Me arriscando só em mim, claro. Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta e tá começando mais uma Aqui Fala. Base já tá aplicada no rosto e é a base Negra Rosa Dark 3. Resolvi fazer a mesma maquiagem que eu fiz no Réveillon aqui, colocar a foto aqui pra vocês. Foi uma maquiagem que eu fiz relativamente rápido e eu gostei bastante do resultado. Eu quis fazer esse Aqui Fala para falar de uma treta que aconteceu em 2018, mas ela está reverberando aí até agora. Eu queria falar um pouco sobre que é a treta Kéfera no encontro com Fátima Bernardes e depois vem o Luba falando em cima e toda a comoção que deu a respeito disso. Eu tô olhando para cá para a porta do espelho, vocês já sabem. Foi lá a Kéfera falar sobre feminismo. Pelo que eu entendi, o programa da Fátima foi todo sobre feminismo, né? Aí elas estavam lá falando de feminismo, não sei o que, manã. Veio um cara dar a opinião dele. Aí ele falou sobre feminismo e falou que teve uma vez que ele foi perguntar não sei o que para uma feminista. E aí a mulher tratou ele super mal e parecia que ele estava numa cena de O Beijo do Vampiro, que a mulher olhou para ele super estranho. Aí falou, nossa, então eu não posso falar nada com essa mulher aqui que é uma feminista. Veio a Kéfera e falou, olha, o que você está fazendo é mansplaining, porque você está tentando explicar pra gente o que é feminismo e é desnecessário. E aí depois ele foi tentar falar, ela foi falar, que isso aí é interrupting, não sei o que, blá, 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 blá. E aí isso virou uma questão na internet, assim. Primeiro eu fiquei muito me perguntando por que isso virou uma questão, porque na Fátima Bernardes sempre tem gente falando besteira. Porque o programa da Fátima Bernardes é isso, é um programa ao vivo que parece que é feito para as pessoas passarem vergonha alheia. E já foi dito coisa, gente, bem piores lá no programa da Fátima. E não foram esse rebuliço todo. Segunda questão é que as pessoas ficaram assim. Ah, mas porque a Kéfera foi muito grossa e não sei o que, ela tinha que ter sido mais educada e blá blá blá. E aí eu achei engraçado isso, assim, porque o cara tava falando uma besteira sem tamanho. E aí, gente, eu não sei se vocês têm essa calma de ficar explicando o que você acabou de falar, de todas as questões, e aí você tem que reexplicar de novo. Vocês têm essa paciência? Tipo, eu não tenho, de ficar toda hora explicando e sendo super fofa, gentil e delicada. E aí eu acho engraçado porque essa é uma das amarras das mulheres brancas, né? Essa coisa de ter sempre que ser muito gentil e muito delicada, independente da situação. O que eu vi foi um cara chato lá, foi falar uma besteira, e aí a Kéfera, do jeito que veio pra ela resolveu rebater. E aí a plateia bateu palma, ela resolveu rebater mais ainda, porque a plateia estava dando ok para ela e todo mundo ali estava validando o que ela estava fazendo. E aí é importante a gente entender também que a gente está falando do programa da Fátima Bernardes, gente, que é um programa de entretenimento. É um programa dirigido, comandado pelo mesmo cara que comanda o Big Brother, o Boninho, que é o cara que coloca o Thiago Leifert lá e o Thiago Leifert diz assim, ai, porque representatividade, isso aí é besteira. A gente não está falando de um programa que está muito preocupado em explicar o feminismo pra gente, né? A gente está falando de um programa de entretenimento. Então, quando eles colocam aquele cara lá para falar qualquer coisa, para ser o contraponto, eles não colocam aquele cara lá para que depois haja tempo de explicar, uma discussão a respeito daquilo. Tanto que a Fátima corta a discussão e aí já passa para outra coisa. A ideia é deixar assim mesmo. A ideia é fazer esse burburinho, porque isso é bom para o programa no final das contas, né? Com relação ao que a Kéfera disse em si, o que o cara fez, gente, não foi mansplaining. O cara tá assim. Se for para brigar por salários iguais, beleza. Isso aí o feminismo até pode brigar. Mas tem coisas que não deveria. Ah, não, porque mas tem feminista que não sei o quê.
Sabe, o que ele tá fazendo é, pra mim, pelo menos na minha visão, é muito pior que mansplaining. Porque ele não tá querendo explicar o que é o feminismo. Ele tá querendo legislar sobre o que vale a pena o feminismo e sobre o que não vale a pena o feminismo. Assim, ó, vocês feministas deviam lutar por isso, por isso, por isso. Outras coisas que vocês fazem, vocês não deveriam fazer. E ele fala essas coisas com base em eu sei lá o quê. Por quê, gente? Desde quando a mulher tratou ele mal porque ele é feminista? Uma mulher que é feminista, ela não age só porque ela é feminista. Ela podia estar mal naquele dia, ela poderia ter se assustado com um homem que ela não conhece encostando nela. Poderiam ser várias questões que vão muito além do feminismo. Não é porque uma mulher feminista te tratou mal, que agora olha só como é que o feminismo está fazendo com ela. Isso não faz o menor sentido. Ser feminista não é o que nos define, é uma parte de quem nós, mulheres feministas, somos. E aí a Kéfera foi lá falar com ele que o que ele estava fazendo é mansplaining, e ela ainda disse que o cara, que aquele não era o lugar de fala dele e não sei o quê. Faz tempo que a Kéfera usa termos de forma errônea por aí, né? A gente falou disso quando a gente falou dela lá da transição capilar. Ela respondeu o nosso vídeo e uma das coisas que ela falou é que ela não tem lugar de fala para falar sobre racismo. Que ela não citou em nenhum momento, quando ela falou de transição capilar, quando ela falou da não aceitação de um cabelo que não é liso, que ela não citou em nenhum momento racismo, porque aquele não é o lugar de fala dela. Ali a gente fez um vídeo explicando que ela não sabia o que era lugar de fala, que ela estava usando o termo de forma errada, e a gente explicou melhor o que é lugar de fala. Inclusive, eu recomendo a vocês que vejam o vídeo, e recomendo muito a vocês e a Kéfera também a leitura do livro da Djamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala, que é um livro, assim, maravilhoso, que serviu muito de base para a gente fazer aquele vídeo também, só que o livro da Djamila é ainda muito mais aprofundado nessas questões. O lugar de fala, como a gente já disse anteriormente, ele não é uma coisa para você dizer, olha, aqui você tem lugar, aqui você não tem. Não, todo mundo tem lugar de fala. Não existe essa de você não tem lugar de fala. A questão é saber qual é o lugar de fala de cada pessoa. De qual lugar você parte para falar do que você está falando. Então, um homem não tem autoridade para falar sobre feminismo, sobre o que o feminismo e as feministas deveriam ou não fazer, porque o feminismo é sobre uma articulação política de mulheres vivendo em uma sociedade machista e uma articulação para que nós reivindiquemos o que as nossas vivências nos fazem entender como importantes. Ele tem o lugar de fala dele enquanto homem e esse lugar de fala não permite que ele legisle sobre o feminismo. Então o que eu diria para a Kéfera é assim, mais calma, sabe? A Kéfera, ela tá num movimento de feminismo, de começar a ler sobre, eu não sei se ela tá lendo ou se ela tá ouvindo sobre, porque a sensação que eu tenho sobre as coisas que eu vejo ela fazendo é que parece que ela tá meio de orelhada, assim. Quem falou esse termo orelhada foi até a Jana Viscardi, que é maravilhosa. Jana, um beijo pra você, o canal da Jana é maravilhoso, inclusive. Jana é linguista e faz um trabalho muito legal aqui no YouTube. E aí, a sensação que eu tenho é essa mesmo, que a Kéfera ouve aqui, ouve ali, e aí ela já quer falar todos esses termos, ela já quer falar de lugar de fala, ela já quer falar de mansplaining, ela já quer falar de maninterrupting, e eu acho que fica um alerta pra gente também. Primeiro, pesquisar mais sobre as coisas, ler mais a respeito, não achar que é porque você ouviu isso uma ou duas vezes que você tá super entendido das questões, sabe? Porque às vezes você tá certo em reclamar, só que aí você passa como errado, né? Porque a gente sempre vai passar como errada mesmo, mulher branca vai passar como errado, mulher negra mais ainda. E uma lição também que eu fiquei pensando muito é, gente, nem sempre a gente precisa lacrar, nem sempre a gente precisa ter uma resposta super maravilhosa para as coisas, sabe? Às vezes eu ficava me culpando muito por em situações eu tô ouvindo que a pessoa tá falando merda, mas tipo assim, eu não vou ficar rebatendo aquilo toda hora e depois eu ficava, mano, eu devia ter rebatido. Mas às vezes, gente, não vale a pena rebater. Sabe? Nem sempre vale a pena rebater, porque as pessoas não estão lá para ouvir, não estão lá para entender, não estão lá para nada, assim, sabe? Estão lá só para causar polêmica e depois apontar o dedo para você e falar, você usou termos errados, não sei o quê. Eu vou usar uma sombra azul agora, tá, gente?
Eu tô falando, eu não tô maquiando. Fiz a sobrancelha aqui, né? Coloquei um clarinho aqui embaixo da sobrancelha. Agora eu vou vir pro azul com esse pincelzinho aqui de esfumar, esse pincel fofinho, que eu recomendo muito, gente. Mudou minha vida ter esse pincel. E aí me vem o Luba para fazer um vídeo dizendo que negócio de lugar de fala não existe, porque, segundo ele, somos todos iguais perante a Constituição, e que quando você diz para um homem que ele não tem lugar de fala, não sei o que, por ele ser um homem, isso é uma falácia e é um ad hominem, que é quando você, em vez de atacar o argumento, ataca a pessoa, né? Esse é o chamado argumento ad hominem. E aí, outra pessoa que usa outro termo errado também. Do mesmo jeito que a Kéfera usa termos errados em inglês, o Luba usa termos errados em latim. Olha que ótimo, gente. Porque quando eu digo para um cara que, olha, essa luta feminista é uma articulação política de mulheres, portanto, são mulheres que têm que articular como o feminismo vai agir ou não, eu não estou atacando o cara pessoalmente. Um argumento ad hominem seria eu dizer assim, você é um babaca, você é um idiota, você não entende nada do que eu estou falando, você é um imbecil. Isso é um ad hominem. Quando eu digo que o cara é um homem, eu não estou atacando ele. Eu estou dizendo para ele que o lugar de fala dele, esse lugar de ser homem, não permite legislar sobre uma articulação política de mulheres. Vem o Luba dizer que lugar de fala é uma falácia. E também outra pessoa que eu tenho certeza absoluta que não tem nem a menor ideia, que nunca passou perto de ler a respeito do que é lugar de fala, né? Ficou aí no senso comum do que é... E aí resolveu falar, porque somos todos iguais pela Constituição. Cara, quem dera se essa Constituição que nos faz todos iguais refletisse na realidade do que a gente vive, né? Quem dera que mulheres fossem tratadas da mesma maneira que homens, quem dera que a população indígena fosse tratada da mesma maneira que a população não indígena. Nessa treta, o que a gente tem são pessoas brancas falando de termos que elas desconhecem, né? Ou que elas conhecem muito pouco. E aí a gente tem pessoas em volta que desconhecem também e resolvem falar sobre, né? Então o que a gente tem na internet é isso, é uma grande salada de pessoas que não sabem do que estão falando, que viram um negócio ali e acharam que elas estão podendo, né? Que elas estão podendo falar a respeito, que ouviram não sei onde e elas acham que estão podendo falar a respeito. E aí dá nessa grande desinformação que a gente tem agora. E agora eu vou passar para um outro tom de azul mais escuro, só na pálpebra. Nesse caso da Kéfera, o machismo obviamente escancarado, porque a Kéfera usando termos de forma incorreta é louca, o Luba usando o termo de forma incorreta é sensato. A Kéfera usando termos em inglês, ela está elitizando. O Luba usando termos em latim, ele está pisando. Ele está sendo muito foda. Ó, foi o azul, aí deixei esse cantinho aqui livre para colocar o rosa. Que é aí que vem o pulo do gato, que eu pego o roxinho, um tomzinho de roxo, e passo, ó, aqui embaixo dos olhos. Lápis preto, para dar um acabamento aqui nos olhos. Rímel. Um rímel da Queen, que se não é uma Brastemp, quebra aquele galho. Iluminador. Gente, iluminador é um negócio que eu tô assim, viciada realmente. E lembra daquela escovinha que eu falei no vídeo, que eu comprei ela e me arrependi, porque falaram que isso aqui era para passar base e é horrível? Encontrei uma função para ela que é passar meu iluminador. Então eu passo só a pontinha dele, passo iluminador. É melhor que passar com o dedo. E o batom que eu usei foi o Imani Negra Rosa. Maravilhoso esse batom. Gente, então tá aqui, ó. Essa é a maquiagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se reproduzirem alguma maquiagem ou
se inspirarem em alguma coisa que a gente fez aqui, marquem a gente no Instagram, que a gente quer ver vocês também se aventurando aí por este caminho da maquiagem com a gente, porque a gente não é profissional, tá? Eu não sou profissional, ninguém aqui a gente tá aprendendo junto. E fica aí o recado desse vídeo, que é busquem conhecimento, já dizia, né, ET Bilu. Busquem entender mais, estudar mais. As coisas são muito mais complexas do que elas aparecem na internet. As coisas são muito mais profundas do que elas aparecem na internet, sabe? Não é porque você não entende uma coisa, Luba, e pessoas afins, que elas não são válidas e que elas não existem e que elas são uma falácia, sabe? Estudem a respeito mais. E assim, a gente está num período da história do nosso país que cada vez mais quem se propõe a ser militante, quem se propõe a lutar pelos seus direitos, enquanto mulher, enquanto pessoa negra, enquanto pessoa indígena, vai precisar se munir, se fortalecer. Então a gente precisa disso. E o conhecimento é uma arma fundamental para isso. Tá bom, gente? Obrigada pelo carinho, pelo apoio de sempre. Digam aqui nos comentários o que vocês acham a respeito dessa questão toda, a respeito do que vocês acham desse burburinho todo que gerou aí por toda essa questão. Enfim, vamos conversar mais. Vou estar aqui para responder vocês. Um beijo enorme. Até a próxima. Tchau.